irmãos, queria apresentá-los duas pessoas que nos visitam pela primeira vez. A sogra da Luciana, Dona Zilda, não é isso? Está ali do lado da Luciana. Luciana tem estado aqui com a gente esses últimos 2 meses, Luciana. Basicamente, né? E também ali do lado do Matias está o Tomás. Tomás foi meu aluno no Salesiano, depois lá no IFE. Se já não bastasse me aguentar no Salesiano, depois teve que me aguentar lá no IFE. Seja bem-vindo, Tomás. Deus o abençoe. Sinta-se bem aqui entre nós. Quero convocar a igreja para a nossa assembleia domingo que vem pela manhã. A gente vai aprovar o relatório financeiro que está exposto ali atrás e vamos ter outras deliberações. Então está convocada a igreja. E quero lembrar também que nós vamos ter também no domingo pela manhã a nossa ceia memorial. Então são esses os anúncios que precisam ser feitos agora. Abra aí a sua Bíblia em Romanos capítulo 5. Romanos 5. Nós temos pregado nesses últimos 2 meses no tema pecado. Nós vimos os 7 pecados capitais. Domingo passado nós falamos sobre a depravação total, como que nós seres humanos somos por natureza depravados, pecadores. Hoje nós vamos ver algumas definições de pecado, o que a Bíblia nos ensina acerca do que é pecado, e a partir de semana que vem nós vamos falar de alguns pecados que não são tão capitais assim, mas que nos atrapalham muito no nosso relacionamento com Deus. Romanos 5, verso 12. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Já imaginou se alguém, nesses países em que é proibido o evangelho, ou que a Bíblia não é permitida ser lida nesses lugares, nessas nações, se alguém tivesse apenas um fragmento, como acontece de pessoas em países em que o evangelho não é permitido, ter fragmentos da palavra de Deus. Já pensou se a pessoa durante algum tempo só tivesse esse versículo? Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Como que seria ruim, não é? Agora abra aí João, capítulo 1. Evangelho de João, primeiro capítulo. Verso 29. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa casadinha aqui, né, de um e outro é uma coisa fantástica. Por um só homem entrou o pecado no mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos orar? Senhor Deus,
pedimos, ó Pai, a orientação do Senhor às nossas vidas, a direção, ó Deus, do Teu Espírito a nos confrontar, a nos falar, a nos abençoar nesta hora. Nós assim oramos e nós assim pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. A palavra pecado, tempos atrás, acho que chega, a Clenira, acho que chegou ali, Tulísio. Recebe ela ali, Léo, para mim, por favor. A palavra pecado, tempos atrás, ela infligia medo nas pessoas. Tempos atrás, ela tinha, assim, aquele mesmo efeito emocional que palavras como, digamos, nazista ou câncer tem nos dias de hoje. Quando você está numa conversa e você ouve a palavra câncer, traz medo. Quando você está numa conversa e alguém fala, olha, nazismo, essas duas palavras hoje em dia ainda provocam em nós algum pensamento ruim, algum sentimento ruim. Tempos atrás, a palavra pecado era algo que as pessoas queriam ao máximo evitar. Hoje em dia não é mais assim. Alguém disse que a palavra pecado deixou de ser um Rottweiler, um Pitbull, e passou a ser um Poodle nos dias de hoje. O pecado, ele foi amansado, domesticado, foi castrado. Em muitos casos, pecado é algo que nós achamos que não convém, mas que não é tão ruim. Pode ser até bom. Eu sei que não deveria fazer isso, mas vai ser tão legal, vai trazer um prazer, uma sensação gostosa, vai ser tão divertido. Eu sei que isso não está certo, que não deveria fazer, mas não vai prejudicar ninguém. Só uma vezinha. A razão pela qual a palavra pecado era tão horripilante no passado e trazia tanto medo aos nossos antepassados é porque lá atrás o pecado realmente ele causava muita destruição. Destruía famílias, destruía amizades, destruía a felicidade, destruía a paz de espírito, destruía o amor, a segurança e principalmente destruía a relação do homem com Deus, da criatura com o Criador. Mas parece que com o passar dos anos, alguém colocou na cabeça dessa nova geração que as coisas não são tão bem assim. Não são bem assim. O que é pecado? Definir pecado é uma das tarefas mais complicadas da teologia cristã. Você pega a história do cristianismo, se existe uma coisa complicada de ser feita é definir o que é pecado. Ainda mais numa sociedade pluralista como a nossa, relativista como a nossa. Por exemplo, todo mundo aqui concorda que matar é pecado.
Mas matar aquele sujeito que entrou na sua casa, estuprou a sua filha e matou a sua esposa, é pecado? É, claro que é. Você fala que é porque você nunca passou por isso, né? Porque se alguém passar por isso, não vai dizer que é de uma forma tão simples assim. Todo mundo concorda que mentir é pecado. Mas mentir para preservar o emprego é pecado? Acha que é, mas e lá na hora? Você faz o quê? Todo mundo concorda que mentir é pecado. E mentir na declaração do imposto de renda? E mentir para salvar a vida de outras pessoas? Por exemplo, contexto de guerra. Tem aquela história que eu já contei aqui da Corrie ten Boom. Aquela mulher que, durante o regime nazista, escondeu judeus no sótão da sua casa. Passaram soldados nazistas ali e perguntaram: existem judeus aqui? E ela disse não. Mentiu, mas salvou a vida deles. E aí, é pecado? Todo mundo concorda que roubar é pecado. Mas e retirar do governo que é corrupto? Então preste atenção, eu não estou definindo aqui o que é pecado, eu só estou demonstrando que a ética, existem questões por trás disso complicadas e não é tão fácil você dar resposta para questões tão complicadas. Tem muita coisa que eu falei aqui que eu concordo. Claro que eu concordo que é pecado. Uma das definições clássicas de pecado é aquela que se encontra em 1 João capítulo 3, verso 4. Ali existe uma definição clara, bíblica, do que é pecado. Vamos dar uma olhada? Primeira carta de João, capítulo 3, verso 4. Uma declaração clássica e bíblica de pecado. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei de Deus, porque o pecado é a transgressão da lei de Deus. Então tá aí, claríssimo. Se alguém te perguntar o que é pecado, você pode abrir e diz assim, ó: pecado é a transgressão da lei. Só que a gente tem um problema aqui. Pecado é aquele que transgride as regras de Deus. Só tem um problema. Quem vai dizer quais são as regras de Deus? Quem interpreta as leis de Deus para nós seres humanos? A igreja? Qual igreja? Batista? Presbiteriana? Assembleia de Deus? Metodista? A Igreja Católica Apostólica Romana? As denominações, elas têm conceitos diferentes acerca de pecado, porque interpretam as leis de Deus de forma diferente. Tem igreja que vai dizer, e eles acham que tem base bíblica, que usar batom é pecado. Cortar o cabelo é pecado. Mulher não pode cortar o cabelo. Usar calça jeans no lugar sagrado é pecado. Determinados comportamentos no lugar sagrado é pecado. Daí você já pode entender que eles têm uma visão diferente da nossa de lugar sagrado. Quem que interpreta as leis de Deus? Leis estas que João diz que nós não podemos transgredir. A igreja. Qual igreja? Mais do que isso, a igreja de qual época? De qual geração? De qual tempo? Porque a igreja batista dos dias de hoje possui uma visão de pecado que a igreja batista de 50 ou 100 anos atrás não tinha.
Lembre-se que tempos atrás, mencionei isso aqui semana passada, futebol era chamado de ovo do diabo. Hoje a nossa junta de missões mundiais dos batistas possui um projeto Ovo no Ninho que utiliza jogadores de futebol para evangelizar. Era pecado utilizar determinados instrumentos dentro da igreja, dentro do templo. Piano de cauda. Dizia-se que quando tocava saíam demônios ali pela cauda dele. Bateria. Aqueles instrumentos de percussão. Isso é coisa de macumba. Está vendo como que a gente tem definições diferentes de pecado? Há pouco tempo eu vi uma foto de uma programação numa determinada igreja, acho que uns 30 anos atrás, e naquela foto estavam ali 4 homens com uma faixa. E provavelmente aquela programação falava de pecado, porque numa faixa que um homem carregava estava escrito luxúria, na outra estava escrito roubo, na outra estava escrito assassinato, e na outra estava escrito cinema. Junto com assassinato, luxúria, roubo, estava cinema. Pecado e no cinema. A gente olha para um negócio que aconteceu há não mais do que 30 anos atrás e dá risada. Como que pode considerar pecado e no cinema? E aí eu fico pensando o seguinte: quais são as programações que hoje nós dizemos assim, é pecado? E no ano de 2043, daqui a 30 anos, vai ter um pastor na nossa igreja pregando e dizendo assim: no ano de 2013, eles consideravam isso pecado. Porque aquela igreja considerava ir no cinema há 30 anos atrás pecado. Então, quem vai definir quais são as regras ou interpretar as leis de Deus? A igreja. Qual igreja? A igreja de qual época? E se a gente continuasse falando aqui, continuasse levantando questões aqui, vocês iam perceber como que é complicadíssimo definir pecado. Por causa desse problema, entende-se que a melhor interpretação, ou uma das melhores interpretações desse texto de João, para a gente interpretar de uma forma melhor esse texto de João, é necessário nós seguirmos um princípio que diz o seguinte: as leis, elas existem para proteger coisas que são mais importantes do que as leis. Esse é um princípio. Para que existe uma lei? Para proteger coisas que são mais importantes que a própria lei. As leis existem para proteger coisas vitais, coisas inestimáveis, como a vida humana, famílias, casamentos, reputações, comunidades, a paz. Então, lei serve para proteger essas coisas que são importantíssimas. E aquilo que está por trás disso que eu acabei de citar, como a bondade, a justiça, a retidão. No entanto, as leis não chegam à essência da bondade, da justiça, da retidão. Daí a necessidade daquilo que a Bíblia diz de não seguirmos a letra da lei, mas termos a sabedoria, o discernimento
de seguirmos o espírito da lei. Daí a necessidade de termos pessoas piedosas e ao mesmo tempo sábias, que saibam interpretar a lei. Não só sábias, mas piedosas. E não só piedosas, mas também sábias. E aí, partindo desse princípio, entende-se que pecado aqui em 1 João 3,4 não é apenas violação das leis, é mais do que isso. Pecado aqui seria hábitos destrutivos. Afinal, se o objetivo da lei é preservar, é proteger coisas vitais, que são mais importantes que a lei, nós devemos evitar hábitos destrutivos. Então, pecado é tudo aquilo que, quando nos domina, destrói a bondade, destrói a amizade, destrói a retidão, destrói a comunhão. Pecado é tudo aquilo que, quando nos domina, destrói a nossa boa e saudável relação com o próximo. Isso é pecado. Por quê? Por que biblicamente pecado seria hábitos destrutivos? Porque diz a Bíblia que Deus criou o homem de forma que esse homem, ele deve e ele precisa relacionar-se com outras pessoas. Deus criou o homem de tal forma que ele não pode e não deve viver sozinho. E para ele então viver em comunidade, viver bem um com o outro, viver em paz, viver em harmonia, tudo aquilo que atrapalha esse viver bem, tudo aquilo que atrapalha essa harmonia, todos os hábitos destrutivos são pecados. Quando Deus criou o homem, ou antes de criar o homem, diz a Bíblia que Deus olhou para Adão e disse: não é bom que o homem esteja só. Então, pessoas precisam de pessoas para serem pessoas. O que nos define como pessoas? Várias coisas. Uma delas é a relação com o próximo. Nós fazemos parte de famílias, fazemos parte de vizinhanças, de comunidades, estamos inseridos numa sociedade, encontramos satisfação na interdependência e não na independência. Então é por isso que quando alguma coisa corrói, destrói ou atrapalha a relação humana que foi idealizada pelo Criador, esse algo, biblicamente, é considerado pecado. Tudo aquilo que afasta pessoas, tudo aquilo que destrói amizades, tudo aquilo que acaba com a harmonia dos relacionamentos é pecado. E aí nós damos nomes a essas coisas: soberba, inveja, ciúme, maledicência, arrogância. Essas coisas que acabam com um jantar entre amigos são consideradas pecado. Está lá num jantar entre amigos, começa a surgir maledicência, nariz em pé, arrogância, acabou. Mentira, falsidade, egoísmo, ira, essas coisas que não permitem que amizades durem muito tempo, são consideradas pecado. Porque
porque são hábitos destrutivos. Então, tudo aquilo que destrói comunidades, que afasta pessoas, que inviabiliza relacionamentos, pode ser considerado pecado. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um princípio. Nós não temos uma definição, é isso, não, nós temos um princípio. Hábitos destrutivos, tudo aquilo que afasta pessoas, inviabiliza relacionamentos, é pecado. Então, da próxima vez que você tiver dúvidas se a sua atitude é pecaminosa ou não, pergunte-se o seguinte: a minha atitude com ele inviabiliza o meu relacionamento para com ele? A minha postura diante dessa situação, diante do grupo, atrapalha a vida em comunidade? É pecado. Esse meu procedimento em casa, na vizinhança, na igreja, atrapalha as pessoas, mexe com o relacionamento das pessoas? Gente, não foi por acaso que, junto com a ordem de amar a Deus sobre todas as coisas, Jesus disse que nós deveríamos amar ao próximo como a nós mesmos. Então, o que é pecado? Hábitos destrutivos. Tudo aquilo que impede que relacionamentos continuem. Porque Deus nos criou de forma que nós não podemos viver sozinhos. Segundo, pecado, biblicamente, é um estado de rebelião contra Deus. Nós pecamos não só contra o próximo, mas nós pecamos, antes de tudo, contra Deus. Todo pecado, antes de tudo, é um pecado contra Deus. É um erro, uma iniquidade cometida contra Deus. E pecado é um estado de rebelião contra Deus. Isso significa, preste atenção, isso significa que pecado é uma questão, é muito mais que uma questão de obediência ou desobediência. Pecado é muito mais do que fazer ou deixar de fazer. Pecado, na verdade, é uma questão de dependência e independência para com Deus. Qual foi o primeiro ato de desobediência do homem? Comer o fruto proibido. E esse ato de desobediência foi, na verdade, um ato de independência. Uma busca por independência. Porque Satanás disse para o homem assim: se você comer, você vai ser como Deus. Quando vocês tomarem do fruto, os vossos olhos vão abrir e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Sereis como Deus poderia ser traduzido ou interpretado da seguinte forma: não dependerão mais de Deus. A hora que os olhos forem abertos, vocês não vão mais depender de Deus. Vocês, se tornando iguais a Deus, vocês saem da posição de dependência de Deus. Ser igual significa ter condições de fazer as próprias escolhas. Ser igual é poder ter autonomia, liberdade, independência. Pecado é uma declaração de independência, de autonomia da criatura em relação ao Criador. Eu quero viver a minha vida, eu quero seguir os meus caminhos e o Senhor, por favor, me deixe. Não interfira.